Voltando aqui, né? Continuidade de uma função em número. Então, eu tenho nenhuma dessas funções é contínua em x igual a zero. Você conseguiu visualizar aí, Cauane, a sua tela? Está bonita ainda? Não, para mim ainda não voltou, tá tudo escuro. Eu só escuto a voz um pouco picotada, mas eu não vejo nada. Eu já saí e entrei de novo e não tá resolvendo, não. Eu acho que é a conexão, tá? Mas aí, quando você acessar o YouTube, você vê a aula de novo, a apresentação, tá? E aí eu acho que eu vou ter que ver a aula depois, porque tá tudo escuro para mim, eu não consigo ver nada. Tá. Daqui a pouco eu tô terminando isso aqui, aí eu volto para a tela pra gente conversar. Bem, continuidade de uma função em intervalo aberto, lembrando que isso aqui é intervalo aberto. Quando eu tenho a chave, né, o colchete, o parênteses fechado. Com licença, professor. Oi? Raimundo. Sim, pode falar. Tem um barulho tão estranho, acho que é roncando direto. Não sei o que é. Não é Os verdade. microfones estão desligados. É o que está com o microfone ligado aí. Eu estou com fone de ouvido. Eu desligo, mas continua o mesmo barulho. Então, diminui o volume do seu microfone. Pode ser que esse ruído suma, tá? Mas todos os microfones estão desligados. Então, reparo aí, não sei o que isso não. Bem, deixa eu voltar aqui. Continuidade de uma função em intervalo aberto. Né? Uma função f. Professor, tá fazendo um barulho muito chato, tipo, tá, tipo, chiando. E a imagem sumiu. A minha imagem sumiu. Sumiu. Pessoal, todos os microfones estão desligados. Eu vou... Tá compartilhada a tela lá. Eu estou vendo aqui agora. O som melhorou, professor. E eu estou gravando a aula também, tá? Então tá tudo ok. Professor, eu não vejo nada, mas eu consigo escutar falhado. Eu acho que esse barulho é porque tem alguém que tá com fone de ouvido, mas em vez de deixar configurado o fone de ouvido com o microfone, deve ter deixado o dispositivo. Aí o som tá vazando de qualquer jeito. Tem que ir do lado dos três pontinhos, tem um íconezinho. Quem tá com fone de ouvido com microfone, tem que apertar em cima de fone de ouvido com microfone. Provavelmente o som tá vazando porque tá em dispositivo. É que é assim, a pessoa que tem que fazer isso. Porque eu não tô conseguindo ver, mas eu consigo ouvir, dá pra ouvir esse barulho. Então, provavelmente, é quem tá com fone de ouvido com microfone, provavelmente não tá configuradinho pra ficar mudo e ficar como um fone de ouvido com microfone. Pode ser que Porque eu não seja consigo isso. ver, mas eu tô conseguindo ouvir esse barulho também. É só que dá dando pra ver o barulho. Eu não tô aqui, para mim não tá aparecendo som, não. Para mim tá normal. Então, quem olha, checa lá seu microfone e faz a alteração, por favor. Ó, o microfone do Raimundo está ativado. Eu vou desativar. Eu desativei seu microfone. Os outros estão todos desativados. Eu estou checando aqui um por um. Posso continuar a aula, pessoal? Professor, mas a imagem sumiu, a minha imagem sumiu, tá tudo preto. Então, mas eu não sei porque, ó, compartilhei, eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar e compartilhar novamente, tá bom? Tá bom.
Eu vou parar de compartilhar. Só um minuto, pessoal. Eu vou compartilhar novamente. Pronto. E agora, apareceu continuidade de uma função em intervalo aberto? Ainda Pra mim tá tá tudo escuro e com barulho no fundo. Eu não sei explicar o que está acontecendo, não, pessoal. É alguém aí que está como vocês falaram, com o microfone ou fone ligado, alguma coisa assim. E a tela, quem está vendo continuidade de uma função em intervalo, para mim, pode sinalizar, por favor? Sim ou não? Para mim está Agora bem, apareceu. professor Emerson. Oi? Agora apareceu. Eu acho Agora- que deve ser conexão, professor. Tá. Porque some do nada e aparece do nada para tipo, várias pessoas, mas alguns continuam vendo. Então, se esses alguns continuam vendo, ou é o aplicativo que tá com bug, ou é a conexão. Eu acredito que não é o aplicativo, não. Acho que é mais a conexão individual da pessoa que tá aí. Porque se a pessoa... Vamos usar a lógica. Se 3, 4 alunos estão vendo a tela, a apresentação da aula, e um não está vendo, 2, isso quer dizer que é a conexão. Porque se fosse um problema do aplicativo, ninguém iria ver, concordam? Isso, né? Mas é um problema da conexão da pessoa. No caso, aí não sei a sua conexão, eu não sei como é que está a sua conexão, pode ser que seja isso, tá bom? Eu acho que deve ser Então, isso. professor, mas a minha ficou. A minha imagem sumiu depois que começou a fazer os barulhos. Então, mas Que o eu tava barulho não escutando os barulhos, mas eu tava vendo. Então, mas o barulho não o barulho é o problema da pessoa que está com o fone ligado aí, não sei, que liga, né? O fone não, o microfone. Porque barulho só acontece, só capta som se o microfone estiver ligado. Se o microfone estiver desligado, não vai fazer barulho para ninguém. Vocês só vão ouvir a minha voz porque o meu microfone está ligado. Concordam? Eu estou vendo agora mesmo alguém mexendo em prato aí, ouvindo. Então, isso quer dizer que alguém está com o microfone ligado. Ligou o microfone, né? Então, tem que deixar desligado, tá? Bem, aqui, que a gente tem muito assunto ainda para tratar. Continuidade de uma função em um intervalo aberto, né? Espero que todos estejam nessa apresentação aqui. Então, uma função é contínua em um intervalo aberto, se for contínua em todos os pontos desse intervalo. Então, aqui, ó, é aberto em A e é aberto em B também. E aí, a gente vai entrar num tema, que aqui é um resumo, eu até tirei do próprio livro de vocês, que é um teorema. Propriedades operatórias de limites. Então, suponha que você tem uma função f de x, uma função g de x, h de x, t de x, e eu posso, e sejam duas funções e que existam os limites, né? É esse limite e esse limite. Então, a propriedade é o seguinte, quando eu tenho o limite de uma função f de x mais g de x, eu posso escrever limite de x de A, f de x, mais limite de g de x. E aí eu resolvo este limite e depois resolvo este limite. Se eu tenho subtração de limites, de funções, f de x e g de x é a mesma coisa. Limite de x de A, f de x, menos o limite de g de x, x de A. Se eu tenho um produto de funções f de x e g de x, a mesma coisa. Limite de x de A de f de x vezes multiplicado pelo limite de g de x, x tendendo a A. Tá? A gente está trabalhando com letras aqui, mas aqui poderia ser uma função.
exponencial, um cosseno, uma função quadrática, uma função, eu teria que resolver esse, mas esse depois somar. Quando eu tenho o limite de CF de x, é a mesma coisa que eu posso fazer, que C é uma constante. Então, C pode multiplicar o limite da função x de A menos f de x, onde o C é uma constante. Como assim? Que constante? A imagem sumiu, professor. Não entendi. A imagem sumiu. Então, é a conexão que caiu. E a imagem dos demais caiu? Não, né? Mas está gravando aqui, tá? Tá gravando aqui essa parte da aula. Então, depois você pega... A minha sumiu agora, professor. Não, tudo bem, a sua sumiu, mas não é um problema daqui do Teams. Porque os outros alunos estão vendo. Eu acho que foi a sua conexão que deu uma queda e aí você perdeu. Professor, Sim? eu só estou vendo só um lado do seu rosto, em 4 partes. A tela, dividida em 3. Só seu rosto que está aparecendo. E a apresentação... O resto, tudo escuro. Mas Tudo a apresentação... Só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo. É, aqui também caiu, ficou sem conexão. E aí agora tá 4 quadradinhos também. Agora que voltou, tinha caído também. Deixa eu ver o que é. E agora, pessoal? Agora a minha voltou. Agora sim. Agora a minha voltou. A minha voltou. Então, voltou porque eu selecionei e desselecionei novamente, tá? Esse quadro aqui é um quadro resumo, que foi tirado do Stewart, é um livro, tá? Onde fala que, por exemplo, eu estava falando na letra D aqui, o limite de uma constante, por exemplo, 3f de x, 3f de x ao quadrado mais 2x mais 4. Como que eu posso escrever? O número que está multiplicando essa função, ele sai, né? Mas ele é um número, ele é uma constante. Ou seja, 2 raiz de 2, 3, e neperiano, e aí vai. E eu posso, aí quando eu resolver este limite aqui, eu multiplico pela constante, que é um produto. Outro exemplo, limite de função quociente, de funções que são quociente, f de x dividido por g de x. Eu vou resolver o limite de x tendendo a da função f de x, vou resolver o limite da função g de x, obedecendo a seguinte regra. O g de x, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, se esse número aqui for igual a zero, essa função não vai existir. Porque o limite dessa função dividido por zero, aqui é um número, né? Eu vou resolver isso aqui, vai dar 2. 2 dividido por zero não existe, né? Então, eu posso estar utilizando essas duas operações aqui, tá? Agora, deixa eu mostrar alguns exemplos práticos. Então, ó, eu tenho aqui. Todo mundo está visualizando essa tela? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Ok. Eu tenho aqui, ó. Determine o valor do limite de x tendendo a 2. Aí eu tenho, ó, 2x ao cubo menos 4x quadrado mais 5x menos 8 mais 3 seno de πx à quarta menos x menos 3 elevado a menos x. Isso aqui é uma função. Tem vários gráficos aqui compondo esse limite. Então, o que eu tenho que fazer? Pela propriedade da distribuição de soma e subtração, que é o que eu tenho aqui, eu vou fazer o limite, né, primeiro deste número aqui, limite de x, 2x à terceira, depois limite de menos 4x quadrado, limite de 5x, que está aqui, limite de x a menos 8, limite de
3 seno de πx sobre 4, mais o limite de menos 3 elevado a x. Aí agora eu vou resolver cada um. X, esse número aqui, x elevado a 2. Então eu vou 2 elevado a terceira, tá aqui, eu tenho o resultado dessa conta aqui. Limite de x elevado a 2 a menos 4. Menos 4 vezes x ao quadrado. Limite de 5x. 5 vezes 2. Limite de x tendendo a 2 a menos 8. É 8. Por quê? Porque é uma constante. Lembra quando é constante? Esse número poderia ser 8, raiz de 2, menos 2, mais 2. É o próprio número. Então, o limite de x2 é menos 8. É menos 8 aqui. Limite de 3 seno de πx4. Então, eu vou fazer o quê? 3, que multiplica seno, 2. X é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes π, π. 4. Ou 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Seno de π sobre 2. E aqui limite de menos 3 elevado a menos x. Menos 3 elevado a menos 2, que é o 2 aqui. Daí eu vou resolver. Resolvendo isso daqui vai dar 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, menos 16. 2 vezes 5, 10. Menos 8. O seno de π sobre 2, quanto que é? O seno de π sobre 2. Olhando o gráfico da figura trigonométrica, π sobre 2 é 90 graus. O seno de π é 1, positivo. 3 vezes 1 é 3. Entenderam isso daqui do seno, pessoal? Lembrando de equação do círculo trigonométrico, π sobre 2 é 90 graus. 90 graus na figura trigonométrica, eu tenho no cosseno, no eixo x, 1 menos 1. E no eixo y, menos 1 e 1. Então, o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2, está sobre 1. Então, o seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 3, 3. E aqui, 3 a menos 2. Ou, posso escrever 1 elevado a 3 ao quadrado, que dá 5 nonos. Fazendo toda essa conta aqui, vai dar 5 menos 1 nono. A resposta deste limite aqui é 44 sobre 9. Tem uns exercícios que estão resolvidos aqui. Então, eu tenho assim, limite de 9x menos 5. X tendendo a 7. Neste caso, eu vou substituir o valor de x, que é igual a 7, na função. Então, ó, 9 vezes 7 menos 5. Então, o limite dessa função aqui é 58. Ok? Agora aqui, limite de uma função de segundo grau. Então, eu tenho limite, eu vou fazer o quê? Vou resolver primeiro esta equação e depois eu vou resolver esta equação. O que eu faço? Não é quociente? Basta substituir o valor de 1 aqui. 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, que é o x, que é igual a 1, menos 1. Vai dar menos 3 onzeavos. O único valor para o qual não podemos efetuar essa substituição direta é 12. Tá? É x igual a 12. Por quê? Se eu fosse resolver x igual a 12, ó, 12 menos 12 vai dar 0. Esse limite não vai existir. Então, isso aqui, na verdade, é a condição de existência
desse limite. Se x for igual a 12, não vai existir esse limite. Tá? Tudo bem? Professora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. O resultado pode dar negativo ou não? Pode sim. Foi o que a gente viu lá no começo. Pode dar negativo, pode tender a infinito, pode tender a mais infinito, pode sim. Pode dar negativo, pode dar positivo. Pode dar um número racional, que é uma raiz quadrada, pode dar um logaritmo, pode dar um exponencial, pode dar qualquer número pertencente aos reais, tá? Tudo bem? Tá bom. Pronto. Ó, aqui eu tenho uma função exponencial e aqui eu tenho uma função de primeiro grau, com limite de x igual a 3. Mesma coisa, eu vou substituir os números aqui, ó. O 3, o x tendendo a 3, 2 elevado a 3, né? Que vai dar... Aliás, é menos 3 aqui. Então, 2 elevado a menos 3. E vou substituir o menos 3 aqui, vai dar 2. Que vai dar 2 elevado a 4. Ok? 2 elevado a menos 3, 2 elevado a 1. Se eu subir isso aqui multiplicando, fazendo a conta de esse número dividido por esse, eu inverto, né? Vai dar menos 1. Então, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Ou eu posso resolver isso aqui e depois resolver isso aqui. Então, a resposta é 2 elevado a menos 4. Quem fez a pergunta agora? O que eu estou querendo dizer? Olha o número, o limite desse número aqui deu 2 elevado a menos 4. Isso daqui não quer dizer que é um número negativo. É um número elevado a menos 4. Tá? Esse número pode ser escrito também de outra forma. 1 dividido por 2 elevado a quarta. Ele também pode ser assim. Tá? Só um minutinho, pessoal. Ou seja, esse número aqui, como que ele é? Ó. Não, Ctrl Z. 2 elevado a menos 3. Dividido por 2. Igual 2 elevado a menos 3 vezes 1, inverto, dividido por 2 elevado a 1. Por isso que aqui é menos 3 e aqui é menos 1. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Tudo bem? Não dá para ficar escrevendo com o mouse, né? Complicado. Bem, vocês têm uma atividade aí para fazer online agora. Eu vou dar um tempo para vocês. Vale 200 pontos. Eu vou só sair daqui, só um minutinho, e vou compartilhar esse link no chat com vocês, tá? Só um minuto. Só um minuto. Eu vou... Só um minuto, pessoal. Vou compartilhar esse link com vocês. Pessoal, está todo mundo me ouvindo? Sim ou não? Sim. 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 Tá.
Eu vou compartilhar um link com vocês. Presta atenção. Vou compartilhar no chat. Você vai pegar esse link, abrir um navegador aí, jogar lá, vai abrir um formulário. Preencha os dados com asterisco, é obrigatório. E aí vai ter duas questões. Só duas questões para fazer, com alternativa. Façam no caderno aí do lado a conta, né? E respondam. E submeta. Ainda hoje. É 8h44. Vou dar para vocês até 9h30, mais ou menos. Tá? Para vocês fazerem... Dá para fazer rapidinho. 20 minutos dá para fazer esse exercício. Até 9h30 vocês façam e respondam, que eu vou mostrar a pontuação de vocês também. E eu vou hoje ensinar para vocês um software, que é uma tecnologia que você pode estar usando para resolver, para ver se você está fazendo certo os exercícios. Depois eu vou mostrar na tela. E eu vou mostrar um vídeo também. Tá? Então, vou compartilhar. Professor, Sim? quando for corrigir os exercícios, porque cada um não vai falando sua resposta, aí depois você vai tirando as dúvidas de onde errou e acertou, porque aí vai ficar mais fácil, porque se aí todo mundo falar junto, vai ficar uma bagunçada. Não, ninguém vai fazer junto. Você vai responder, você vai fazer esse exercício e responder, vai aparecer para mim num gráfico, na tabela. É um link. Cada um vai ter vai ter um link. E depois tem um feedback da resposta também, tá? E deixa no caderno depois ou... Pode deixar no caderno. Não, você deixa no seu caderno, mas você vai ter que responder o link online, que eu vou passar agora para vocês. É um formulário que tem uns exercícios, e aí você vai responder. Cada um você tem que se identificar, dar seu nome. Vale 200 pontos essa atividade, tá? Tá bom. Espera aí, só um minutinho que eu tenho que voltar lá. Vamos lá, pessoal. Espera que eu vou escrever aqui, tá? O senhor vai desligar a chamada e ligar de novo aí também? Não, não é para desligar nada. É para ficar online. Você vai fazer, você vai responder, vai abrir um outro navegador e vai entrar lá e vai responder o exercício e vai vir a resposta aqui para mim, tá? Depois a gente volta aqui, eu vou dar um tempo, vou deixar aberto, e aí vocês vão fazendo esse exercício aqui. É 8h47, 9h30, 9h20, eu vou recolher, tá? E quem terminar vai me avisando no chat. Já enviei, tá? O link é esse aqui. Tá. É só um minutinho que tá indo. Só um minuto, pessoal. Está demorando meu computador. Só um minuto que teve um erro aqui. Ignorem esse link. Não aceita esse link não, que teve problema. Espera aí. Só um minutinho. Entrou 2 vezes. Pronto. O link é esse aí. É um formulário. Cliquem no link, eu copio o link, jogue no navegador e respondam esse... São 2 exercícios de limites. Vale 200 pontos, tá? E essa pontuação vai ficar registrada numa planilha para mim. Podem começar.